encontros aqui de Londrina, nem na imagem, quanto os seus fundadores. Então eu quero, dessa vez, como vocês viram, né, eu fui convocada pela minha professora. E como ela falou ali, eu sou boa aluna e sou toda direitinha. Então eu tive que fazer o dever de casa direito. Apesar de não estar trabalhando com uma discussão sobre imagens de família, imagens privadas agora, no projeto, a renovação do meu projeto de pesquisa do CNPq chama Olhar Engajado sobre fotojornalismo contemporâneo, né? Eu tomei, né, o desafio de me engajar nessa, não digo uma batalha, mas eu digo numa frente, né? Uma frente para ampliar a fronteira, igual os imigrantes aí do oeste do Paraná. Para pensar um pouco, quer dizer, trazer a experiência de pensar a questão da fotografia privada, né, da fotografia do álbum de família, na relação com um tema que a mim é muito caro atualmente, que é a fotografia pública, né, e que está associado aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo também, no sentido de estabelecer alguns princípios de organização, descrição e organização de acervos de imagem. Aproveito para chamar a atenção aqui do ano passado da criação, o Marcel do Arquivo Nacional está aqui na plateia, da criação da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais e Sonoros, ligados ao CONAC, que envolve uma série de pesquisadores, professores, pesquisadores ligados ao setor, né, no sentido de fomentar, né, uma discussão ampla, profunda, a respeito dos arquivos audiovisuais, iconográficos e de uma maneira geral, no sentido da gente criar uma base comum de trocas e de valorização desse acervo, né? Inclusive para poder mapear essa riqueza documental que existe em todas as regiões do Brasil, e quando ela se revela justamente por esse material reluzente, que é a fotografia, ainda mais quando ele é projetado aqui no PowerPoint, ele permite com que a gente perceba, né, a dimensão desse objeto que a gente tem em mãos, que é o Brasil. Bom, então, quando a Ismênia me convidou, e eu, antes de pensar qualquer coisa, eu aceitei, né, porque afinal de contas eu não recuso o convite dela, ela é a fundadora do laboratório que eu sou coordenadora, então é muito mais do que um convite, assumir, né, o papel que a gente tem dentro da instituição. E aí o que eu fiz, né? Eu pensei o seguinte: eu já trabalhei com fotografia de imigrante, eu trabalhei na minha tese de doutorado, que foi defendida em 1990, uma série de fotografias que cobriam de 1900 até 1960 e poucos, né, da trajetória de uma família de imigrantes no Rio de Janeiro, imigrantes libaneses. E aí eu pensei o seguinte, que na época a minha questão, né, da tese de doutorado, que comecei a pesquisar em 85 e defendi em 90, não era trabalhar com trajetória de imigrante. Na verdade, eu tive uma relação meio oportunista com essas fotografias. Eram fotografias da minha avó. Eu sou a quarta geração dessa família, e a quarta geração falida, cadê eu avisar aqui, né? E eu convivi com essas fotografias, não em álbuns, elas estavam lá na caixa da minha avó, né, no dedo do armário dela. A gente pegava as fotos, via as fotos, convivia com as fotos, e estavam lá na caixa dela, sempre. E ela misturava o recorte de jornal, ela era fã do Brigadeiro, do Eduardo Gomes, tinha um retrato enorme do Brigadeiro assinado. Então ela misturava umas coisas assim do público, do privado, naquele ambiente, né, de intimidade, naquela escrita de si, como a professora Ângela Castro denominou esses materiais da privacidade. E aí, eu, na época, quer dizer, anos 80, a memória não era um grande tema para a história, não era um objeto de reflexão como é hoje, né, que tudo passa por essa discussão. Eu falei um pouco de memória, mas a minha grande questão era entender como a trajetória daquela família, ela se identificava do ponto de vista da conformação de uma sociedade burguesa no Rio de Janeiro, né, com outras fotografias que lhe serviam de referência, que eram as fotografias das revistas ilustradas. Então eu trabalhei com duas séries, na verdade. Uma série que são as fotografias de família, que é o espaço
privado, e as fotografias das revistas ilustradas, que começam a ser publicadas em 1900 no Rio de Janeiro. A primeira revista que é publicada em fototipia é a Revista da Semana. E aí eu comecei a organizar as séries, né? Já estamos falando agora de receita de pastel. Eu me lembro quando eu estava fazendo pesquisa na Biblioteca Nacional para revistas ilustradas, eu saía copiando receitas de pastel. É um material super rico para lá, para as pessoas. Eu tenho que sistematizar o que eu quero, como é que eu vou entrar nesse material. E aí fiz uma série, enfim. Mas o meu objetivo de hoje não é falar da minha tese de doutorado, que já foi defendida e está divulgada no site do laboratório, né? Quem quiser ver, eu sei o endereço, é www.historia.uf.br/labore. Então, quando a Ismênia me convidou, eu me coloquei um desafio, voltar a esse material, né? Não reapresentar o trabalho da tese, inclusive é um trabalho datado, ele já foi publicado, atualizado e tal, e como referência historiográfica ele está no site, né, para consultar, inclusive ver historicamente como é que esse trabalho, eu hoje olho aquele trabalho, vejo como eu era estruturalista, né, hoje eu ainda sou um pouquinho, sou marxista também, mas enfim, tem algumas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, que ficam bem caracterizadas e bem marcadas, né, na forma como a gente se coloca nos trabalhos, né? Inclusive, naquela época, eu escondi de toda maneira que a foto era da minha família. E hoje a primeira coisa que eu falei foi isso, né? Para que eu vou esconder? A construção do sujeito se faz em relação ao seu processo. Bom, então aí eu resolvi propor uma hipótese, né? Na verdade, era uma hipótese que a Ismênia, era uma questão que a Ismênia, um problema que a Ismênia tinha que colocar, quer dizer, como, né, dentro do processo de migração, a prática fotográfica, ela se evidencia como uma forma de constituir uma experiência histórica. Falei, bom, vamos pensar isso, vamos repensar essa coleção, né, para poder entender um pouco, dentro dessa relação do público e do privado, dessa circulação dos códigos de comportamento, como é que essa família, eu vou olhar a trajetória dessa família como uma trajetória de família imigrante, coisa que anteriormente eu não tinha visto, né? Então, mudar as fontes? Não, mudou o problema. Então, eu acho que isso é mais ou menos o que o Piano falou, né? A fotografia não fala sozinha, é igual carta de tarô, por isso que a gente faz a pergunta.